E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jen e hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que é dicas de estudo. Me mandaram uma direct no Instagram pedindo um vídeo sobre organização nos estudos e eu resolvi fazer esse vídeo. Quem pediu foi a Beatriz Silvestrone, acho que é assim que se pronuncia, né? Nome de gente chique, a gente não sabe pronunciar. Então assim, ela me mandou assim: Oi Jennifer, tudo bem? Achei seu canal no YouTube, gostei muito dos seus vídeos e suas explicações. Gostaria de pedir para você fazer um vídeo sobre seus métodos de estudo. Seria muito bom porque vou começar a faculdade de letras e não me considero disciplinada. Se puder dar algumas dicas, eu ficaria muito agradecida. Eu achei interessante esse tema porque quando eu comecei a faculdade, eu não tinha nenhum tipo de organização. Eu me tornei mais disciplinada depois que eu saí da faculdade, quer dizer, quando já na faculdade, né, eu procurava estudar assim com antecedência as coisas para não ter problema assim na hora dos estudos mesmo, sabe? Na hora de uma prova, de um trabalho, sei lá. Então eu dividi em dois tópicos que são dicas de organização e dicas de concentração, que eu acho que também é muito importante. Se você não tem as dicas de concentração, você não vai conseguir se organizar nos estudos. A primeira dica que eu anotei foi organizar os horários, porque às vezes a gente, no meio da semana, vão acontecendo coisas assim e a gente não guarda espaço para os estudos. Montar um calendário com datas dos trabalhos, das provas. Eu usava um bloco de notas, eu ainda tenho ele, um bloquinho desse tamanho assim, para anotar todos os trabalhos que eu tinha que fazer e do lado fazia um X para o que eu já tinha feito e anotava tudo, sabe? Então isso é super importante, me ajudou bastante. Anotar eles por data mesmo, porque daí você já vai vendo o que você tem que fazer. A terceira dica é procurar um lugar adequado no qual você possa se concentrar. A minha casa, ela é muito bagunçada, então tem gente vindo e indo o tempo inteiro, sabe? Então não tem como, porque é muito barulho, tem computador, tem televisão, então eu não consigo me concentrar assim. Eu estudava na faculdade ou na biblioteca da faculdade mesmo, que lá eu me concentrava melhor, porque eu já sabia que lá eu tava lá pra isso. Apesar de assim, ser um lugar que demora pra chegar e tudo mais, é um lugar que eu sei que eu ia ter concentração para estudar. Então, pode ser, não precisa ser numa faculdade também, um lugar que você considera silencioso, que você estude, consiga estudar sozinho, sem barulho, isso é muito importante. Use e organize os materiais antes dos estudos. Eu usava muito marca-texto e post-it, eu acho que funciona bastante. É importante porque você destaca as coisas que você já sabe que você vai precisar estudar, que você considera relevante, sabe? Então é importante também usar os materiais diversos, né? A próxima dica é usar os recursos disponíveis, que são... Eu usava muito o YouTube quando eu não entendia alguma coisa que o professor falava mesmo, que ele explicava várias e várias vezes, mas que eu não entendia porque ele falava de uma forma, com palavras que eu não compreendia mesmo. Então, tipo, eu procurava pelo tópico que ele falava e procurava no YouTube, porque letras tem palavras que são complicadas mesmo, e é muita palavra que você não consegue entender, sabe? Então, eu usava muito YouTube, procurava outros textos que falavam de formas diferentes no Google mesmo, que tem bastante coisa. E uma coisa, gente, que eu não fazia, mas que eu acho importante fazer, que é correr atrás do professor quando você não entende alguma matéria. Ele tá ali pra te explicar, sabe? Mesmo que você não queira, assim, uma explicação no meio da aula, assim, procura ele depois, manda um e-mail, isso é muito importante, porque às vezes a gente não entende e a gente acaba perdendo aquilo ali, sabe? A próxima dica é: tem alguém para estudar com você. Apesar de que a maioria do tempo você vai estudar sozinho, é bom você ter alguém para estudar com você, porque você vai repassar a matéria. Às vezes você acaba não entendendo ou você acaba entendendo de um jeito diferente, então é importante você ver o outro lado diferente, sabe, para entender melhor. Tem que procurar algum colega mais focado,
que você sabe, que entende da matéria e ele vai poder repassar com você a matéria. Então isso é muito importante. Quando eu estava na faculdade mesmo, eu não entendia a maioria das matérias do que estava falando, sabe? Então eu sempre procurava os meus amigos para me explicar melhor, ou entender. Se eu estava entendendo, eu procurava conversar com eles para ver se era isso mesmo, sabe? Então isso é importante também. Outra coisa importante é você estudar com antecedência, gente. Nada disso vai acontecer se você não estudar com antecedência. Uma coisa que assim, eu tenho orgulho, entendeu? Que eu aprendi na faculdade, que foi estudar com antecedência, porque isso ajuda pra caramba, isso muda todos os seus métodos de estudo, sabe? Então, isso é muito legal. Tenha motivação. Às vezes a gente tenta estudar, mas não tá muito afim, sabe? Você tem que entender que estudar é importante, isso é pro seu futuro, sabe? Então você tem que colocar uma meta na sua vida, sabe? Sempre pensar que isso vai ser importante pra você mais pra frente. Estudar com antecedência é muito importante. Então coloque uma meta nos seus estudos e cumpra ela, sabe? Estudar é importante e mais pra frente, numa prova, você vai ver que isso muda tudo, sabe? Então, tenha uma motivação no que você faz, tenha confiança no que você faz e que tudo vai dar certo. Agora a gente vai falar sobre dicas de concentração, que também é muito importante. Às vezes a gente tenta fazer tudo certo, mas a gente não consegue porque não tem a concentração. A primeira coisa que eu acho super importante é desligar os aparelhos eletrônicos, porque isso faz toda a diferença, sabe, nos estudos. Às vezes você tá tentando estudar e você acaba ligando o Facebook, por exemplo, ou ligando uma televisão, e isso acaba atrapalhando muito. Então, desligar totalmente os aparelhos eletrônicos e focar no que você está fazendo é super importante. A segunda coisa é fazer intervalos, intercalar ali nos estudos e no descanso também. Você precisa descansar bastante também, isso é outra coisa importante que eu vou falar depois. Os estudos a gente sabe que desgasta bastante e às vezes a gente nem tá afim de estudar, sabe? E acaba não dando certo. Então, descansar, ter um foco e partir para os estudos é importante. Outro tópico importante é não fique nervoso, porque às vezes eu, por exemplo, eu sou uma pessoa super ansiosa e tinha matérias na faculdade assim que eu ficava super nervosa porque eu achava que não ia dar certo. Então assim, se você tá estudando com antecedência, não tem motivo pra você ficar nervoso, sabe? Você tá estudando pra isso já, e você vai conseguir o resultado desejado. O nervosismo ele só atrapalha. Então assim, pra isso é bom ter uma noite de sono muito boa, sabe? Dormir muito bem. Você tem que ter uma noite de sono boa, então o que a gente faz pra isso? A próxima dica entra nisso, que é fazer meditação. A meditação a gente sabe que reduz a ansiedade. E como você vai fazer isso? Hoje em dia, a gente com a internet, a gente tem tudo ao nosso alcance. Então tem vários aplicativos que ajudam você nisso. Eu vou citar alguns aqui em português que talvez ajudem vocês. O aplicativo Medite.si, Vivo Meditação e Zen são 3 aplicativos que podem ajudar vocês aí nessa parte. Esse aplicativo já tem toda a introdução assim do que você precisa fazer, o que é a meditação, então é importante, é legal. E você tem que ter em mente assim que 20 minutinhos por dia ali, antes de você levantar ou antes de você dormir, já tá ótimo, sabe? O último é controlar a ansiedade. Para isso, a gente pode usar o videogame, por incrível que pareça. O videogame funciona porque quem joga videogame tem maior percepção das coisas, ele acompanha melhor as coisas, sabe? Então, o videogame é super legal. Fazer exercícios também ajuda a reduzir a ansiedade. Eu sei disso porque eu faço, então isso é outra forma de reduzir a ansiedade. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, mais um tópico sobre a faculdade, e mandem dicas, sintam-se à vontade de mandar dicas pelo Instagram mesmo, que vai estar aqui na tela e na descrição, e espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.